Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 10 da classe de adultos. A promessa da proteção divina. Fique aqui comigo. Se você gostar da aula de hoje, você deixa um like nesse vídeo e aproveita para se inscrever aqui no canal. Texto áureo. Porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmos 91, 11. Verdade prática. Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Para eu ter a proteção do Senhor, eu preciso estar fiel à sua palavra. Introdução. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. O adversário, ele é um querubim e, portanto, ele tem um poder de um querubim. Ele é um querubim caído, mas ele é um querubim. Então é importante observarmos que o adversário, o diabo, ele é um ser espiritual. Então a nossa luta ela é espiritual, a nossa batalha travada com ele é espiritual. E é importante observarmos lá no livro de Judas, na carta de Judas, no versículo 7, fala a respeito do arcanjo Miguel que estava ali, contendia com Satanás acerca do corpo de Moisés. Olha que o arcanjo disse para o Satanás: o Senhor te repreenda. E isso aqui traz uma grande lição para nós. Se o arcanjo Miguel, que é um anjo de guerra, preparado para a guerra, é um ser celestial, não quis contenda com o adversário, mas disse: o Senhor te repreenda, por que nós queremos muitas vezes dizer que nós vamos fazer isso ou fazer aquilo na cara do diabo, como se nós fôssemos super crentes? É importante observarmos que o maligno, ele é um ser espiritual. Muitas pessoas dizem, né, até existem pessoas que falam, né, Satanás está debaixo do meu pé, mas nos diz a palavra, lá no livro aos Romanos, fala sobre essa questão de estar debaixo dos pés. Romanos capítulo 16, versículo 20, nos fala assim: e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Portanto, é Deus quem esmagará, não somos nós. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, muitas pessoas dizem que Satanás está debaixo do meu pé, porque eu vou pisar na cabeça da serpente, e isso não é para nós. Por que não? Porque nós não temos esse poder de lutar com o inimigo. O nosso poder, a nossa autoridade, ela só vem da parte do Senhor. Nós sozinhos nós não conseguimos. Veja que o próprio arcanjo, que é um ser de guerra, fez o quê? Disse o que para Satanás? O Senhor te repreenda. Então nós devemos observar. A nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, não é contra o nosso irmão, onde algumas vezes nós vemos igrejas no Brasil afora que há brigas e contendas dentro da igreja a ponto de jogarem cadeiras uns nos outros, só o sangue do Cordeiro, e nos traz assim escândalo para o Evangelho. Mas a nossa luta, ela é espiritual. Por que ela é espiritual? Porque o diabo ele não é humano, ou seja, ele não tem carne e nem sangue. Proteção espiritual contra o inimigo, proteção contra o maior inimigo. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. A nossa batalha, ela é espiritual. A Bíblia nos fala, lá no livro de Tiago, para que nós venhamos resistir ao diabo na fé. Nós devemos fugir da aparência do nosso adversário. Por quê? Porque quando nós fugimos da sua presença, nós não nos alcança, vamos assim dizer, né? Nós temos uma proteção. Por quê? Porque em 1 Pedro 5,8 nos diz que o diabo está ao nosso redor procurando a quem possa tragar. Mas se nós fugirmos da sua presença, nós vamos para os braços do Pai, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos protegidos, debaixo da sua proteção. É importante observarmos que a proteção contra o maior inimigo, ela vem do Senhor e não da nossa própria natureza, do nosso próprio eu, do meu próprio poder, né? Nós tudo dependemos do Senhor.
Os inimigos espirituais em Efésios. As expressões que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, que são governos do mal liderados pelos príncipes das trevas. Veja aqui que temos um principado, que são governos do mal que são liderados pelas trevas. E o que esses governos fazem? Eles querem exatamente isso, governar o mundo. Então vem todos esses demônios, né, das trevas, né, liderados pelos seus príncipes, para destruir a humanidade, né, para realmente destruir tudo aquilo que o Senhor Jesus, que o nosso Senhor Deus também construiu. Então o grande plano aqui dos principados é o governo, né, esse mau governo, né, que eles vêm para destruir, acabar com tudo, né? Potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus. No caso, vemos que demônios que se levantam contra os servos do Senhor. Se você ainda não passou por uma situação parecida, certamente passará. Por quê? Porque o adversário ele vai se levantar contra você de uma forma tão forte que você se irá se impressionar. Porque se ele levanta com muita firmeza, com muita força, com muito furor. Por quê? Porque ele nos odeia. Então ele vem para quê? Para realmente se levantar contra os servos do Senhor. Isso aqui tem uma questão muito interessante aqui entre as entrelinhas. O que é? Veja que eles vêm contra os servos de Deus. Por quê? Porque aqueles que estão na igreja, mas que verdadeiramente não são servos do Deus Altíssimo, certamente essas potestades não se levantarão contra eles. Por quê? Porque estão do lado deles. Então veja que quando o adversário vem contra você, saiba que ele só vem porque você é servo do Senhor. Príncipe das trevas deste século, demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus. A igreja era sempre atacada por situações, por governos e entre tantas outras coisas. E isto nos traz a ideia dos príncipes das trevas deste século, que eles fazem o quê? Demônios que são liderados por outros demônios, né, mais poderosos do que eles, e combatem a igreja de Cristo. Lembramos que os demônios eram anjos, né? Então os anjos também tinham uma hierarquia. Então os demônios da mesma forma também seguem uma hierarquia. Então quando esse demônio que é mais poderoso do que o outro, ele acaba dominando esses demônios menores, vamos assim dizer, e assim eles criam ali algo para combater a igreja de Cristo. E como é que vem esse combate? Esse combate ele vem de várias maneiras. Uma das formas mais eficientes que os demônios acham para afrontar a igreja do Senhor não é com furor, não é com barulho, é com silêncio. Como eu quero dizer? É aquele espírito que chega na igreja e começa a usar pessoas para meio que tirar a atenção da igreja na hora da adoração, na hora da pregação, por exemplo. Ele começa chegando bem devagar. Quando eu era menino, as pessoas diziam que o demônio vem com um sapatinho de algodão para não fazer barulho. Nós sabemos que não é verdade, como diz 1 Pedro 5,8, ele vem rugindo, né? Então há aqui uma questão que ele vem de várias formas, né? Pessoas, porque existem situações pelas quais é difícil de compreender. Porque os demônios eles têm maneiras diferentes de agir dentro da igreja. Eles podem, por exemplo, agir com as crianças, colocar situações nas crianças para que as crianças fiquem muito levadas dentro da igreja, muito arteiras, tirem a atenção completa da igreja e começam a criar situações de perigo dentro da igreja. As crianças começam a brincar com coisas sérias, no sentido de que, por exemplo, tacar um pedaço de vidro em alguém, por exemplo, isso vai cortar alguém. Então ele começa a trazer dessa maneira e começa a tirar a atenção do culto. De uma certa forma, acabará que com o tempo as pessoas não tendo discernimento de ver que aquilo é um demônio que está agindo, essa igreja vai começar a esfriar aos poucos. Como ela está esfriando aos poucos, as pessoas não percebem que a igreja está perdendo o fogo do Espírito. Por quê? Porque está vendo
O fogo está brandando muito devagar, está se apagando muito lentamente, então as pessoas não percebem. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Legiões de demônios preparados para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. Foi aquilo que eu acabei de dizer. Eles usam, principalmente crianças, porque as crianças certamente não têm discernimento. Muitas das vezes, nem os adultos têm discernimento, né? Imagina as crianças são inocentes. Então ele começa a colocar, eu lembro que na minha igreja tinha uma turma de criança bem grande, né? Uma turma, estava um trabalho bom mesmo. E era interessante ver as crianças na hora do louvor e tal. Entretanto, começou a aparecer algumas crianças um pouco mais levadas, um pouco fora. Eu falei, isso não está certo. Falei com a pessoa que lidava ali com as crianças, falei com a irmã, chamei a irmã à parte, olha, está acontecendo isso aí, ora por essa criança, porque isso aí não está certo não. E ela ficou um pouco assustada, mas continuou orando e foi. O que aconteceu com essa criança em específico? Ela foi uma criança que se perdeu, ela foi para o lado errado do negócio e partiu para a eternidade muito cedo, extremamente cedo. Tinha uns 14 anos, 15 anos mais ou menos. Por quê? Deu ocasião ao adversário. É claro que nesse sentido ele era criança, né? Com 14 anos ele era adolescente, mas eu digo que ele era criança, ele tinha cerca de mais ou menos uns 6 anos, mais ou menos, 7 anos, estava na minha igreja e eu falei, olha, cuidado com essa criança aí, ela não está pura não, preciso orar por ela porque tem um espírito maligno oprimindo essa criança. E começaram a orar e realmente viram que realmente era aquilo mesmo, mas acabou que essa pessoa saiu da igreja com uns 8 anos mais ou menos, quando foi mais ou menos uns 15 anos mais ou menos, ela partiu para a eternidade, né? Foi para o lado errado do negócio, né? Entrou para um ambiente que não era lícito, né? Que foi para a questão do tráfico e acabou que deu no que deu. Então, é importante que nós venhamos observar essas questões, porque o adversário, ele não tem pena de ninguém, e principalmente as crianças. Nós devemos ter muito cuidado com as nossas crianças. E aqui também que acaba com o ambiente de adoração ao Senhor. E isso também pode vir da parte dos adultos, como eu mencionei anteriormente, alguns lugares, né, em algumas igrejas no Brasil, que há brigas pela qual até a cadeira voa, né? Então isso tira todo o ambiente de adoração ao Senhor. Então nós vivemos hoje uma luta interna, né, muitas vezes dentro da igreja, né, que é lamentável, isso é uma situação lamentável, como pode um irmão brigar com outro irmão, uma irmã com outra irmã e coisas dessa natureza. Isso não vem da parte do Senhor e Deus não está nesse negócio. Mas o que é isso? É o adversário atuando dentro da igreja. As armas espirituais do crente. Uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais. Verdade, uma arma poderosa contra a mentira do diabo. João 8,44 nos diz que o diabo nunca se firmou na verdade. Ele é mentiroso desde a fundação. Desde o início, né? Melhor dizendo, desde o início. E nós temos a verdade, que é a palavra do Senhor, João 17,17. Santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, João 14,6. Né? Então, veja que aqui nós temos a verdade, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, nós usamos o que? A verdade contra a mentira do diabo. Mas aqui traz a grande questão, principalmente nessa lição, né, que é o dia da Bíblia. Será que nós estamos verdadeiramente falando a verdade da palavra para as pessoas que chegam próximo de nós ou que nós chegamos perto dessas pessoas? Será que verdadeiramente nós estamos falando a palavra com sinceridade e principalmente com verdade? Couraça da justiça. Uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais das tentações do maligno. O maligno sempre irá nos tentar. Isso não tem para onde correr. Ele tentou Jesus lá no deserto, lá em Mateus capítulo 4. Se o diabo tentou a Cristo, acha mesmo que você vai escapar? Não, não vai. Você também será tentado. E nós devemos resistir ao adversário na fé. Nós devemos repreendê-lo no nome de Jesus. Não achar que nós podemos com ele, porque nós não podemos. Nós devemos repreendê-lo no nome de Jesus. E essa também é a ideia da justiça. Nós devemos, claro, falar com justiça, com verdade.
A preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho de Cristo para que o crente vença o diabo como Jesus o venceu. Como é que nós estamos preparando para o Evangelho da Paz? Fazendo guerra? De maneira nenhuma. Nós falamos do Evangelho da Paz, do Evangelho do amor, do Evangelho de Cristo. E quando nós levamos esse Evangelho de Cristo para, assim, o crente, ele vence o diabo como Jesus o venceu. Por quê? Porque quando nós estamos falando do Evangelho, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, à medida que nós nos enchemos da palavra do Evangelho, não tem lugar no nosso coração para o adversário. E por isso nós o vencemos. Porque quando ele vem falar algo, colocar algo nos nossos ouvidos, por exemplo, o nosso coração está cheio da presença do Senhor. Existe uma questão muito interessante, muito curiosa. Não sei se já aconteceu na sua vida. Quando você está no ponto do ônibus, esperando o ônibus e tal, e você dá sinal para o ônibus, e o ônibus está muito cheio. O que o motorista faz? Ele só faz assim para você, que o ônibus está cheio, e não para. É assim também a nossa vida, o nosso coração. Quando o adversário vier dar sinal para que nós venhamos cair em tentação, o que nós falamos? Nosso coração está cheio da palavra, está cheio do Evangelho da Paz, não tem lugar para você. O escudo da fé. Uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. Tem aí as Paralimpíadas lá em Paris, né? Tem um lançamento de dardo, né? Eu acho muito interessante e incrível, não sei se já houve, né? Mas eu nunca vi relatos de pessoas que se acidentaram com aquele negócio. Eu acho extremamente perigoso, mas nunca vi nenhum relato de alguém que se machucou com aquele... Alguém que foi acertado com os dardos que são lançados lá nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas. Nunca vi. Entretanto, o adversário ele é diferente. Ele vem certeiro. O dardo inflamado, ou seja, é um dardo que tem, vamos dizer, um fogo na ponta. Ou seja, ele é inflamado, ele está pegando fogo. Então, onde ele acertar, ele vai pegar fogo e vai destruir. A ideia é essa. Então, nós temos uma proteção, o escudo da fé. Para quê? Para quando esse dardo inflamado vier, nós nos protegermos destes dardos inflamados do maligno. Capacete da salvação, uma convicção profunda da salvação em Cristo. O capacete da salvação, o capacete que nós colocamos na cabeça, né? Que nós temos o porquê? Porque nós temos a mente de Cristo, nós temos que guardar a nossa cabeça. Por quê? Porque é importante que nós venhamos compreender o seguinte. Existe uma dinâmica que é muito interessante. Quando nós pensamos, claro, nós pensamos com a nossa cabeça, com o nosso cérebro. Uma vez que nós pensamos algo, e pode ser algo bom ou ruim, quando nós pensamos algo, aquilo nós começamos a pensar aquilo toda a vida, pensar, arquitetar aquele negócio até que desce para o coração. Depois que desce para o coração, qual é a tendência? A tendência é realizar aquilo. Então nós devemos usar o capacete da salvação. Para quê? Para nós pensarmos somente nas coisas que são de cima, como nos diz Colossenses capítulo 3, versículo 1. Nós buscamos as coisas que são de cima. Por quê? Porque nós temos o capacete da salvação. Nós pensamos na salvação, nós somos salvos na pessoa de Cristo. Então a nossa mente está cheia da salvação. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. E como nós temos a mente de Cristo, claro, nós só buscamos as coisas que são de cima. Espada do Espírito, uma poderosa arma de ataque contra os ataques do maligno. Quando o adversário nos ataca, nós também temos que contra-atacá-lo. E como é que nós fazemos isso? Com a espada do Espírito, que é uma poderosa arma de ataque contra os ataques do maligno. E quando nós verdadeiramente o atacamos com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ele não tem para onde fugir. Porque isso aqui também é uma questão muito interessante. Lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, o Senhor Jesus, ele poderia pedir ao Pai uma legião de anjos, ou o próprio Jesus, seria mais viável, né? O próprio Jesus derrubar o diabo ali e acabar com ele. Mas não, o que ele fez? Ele venceu o diabo pela palavra. Então é importante que nós venhamos compreender o quão poderosa é a palavra de Deus. Ela é tão poderosa que o Senhor Jesus venceu o diabo no deserto pela palavra.
Ele só usou a palavra, repreendeu o diabo pela palavra, e nós devemos fazer o mesmo. Usar a palavra ao nosso favor, usar a palavra para repreender o maligno, para repreender o mal, repreender todas as questões, os dados inflamados do maligno que vem contra nós, todo ataque do maligno contra nós. Nós devemos usar sempre a palavra. Por quê? Porque muitas vezes, como foi no próprio tentação de Jesus, o diabo, como ele conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ele usa a própria palavra contra Jesus. Veja que ele usou a própria palavra contra Jesus. Mas o que Jesus dizia? Também está escrito. O que isso traz para nós? Que quando nós pegamos um versículo específico, nós podemos estar aqui caindo numa armadilha. Caindo numa própria armadilha criada por nós. Então nós devemos ter muito cuidado com esse negócio. Porque muitas vezes as pessoas pegam um versículo isolado e acham que aquilo ali pode fazer uma doutrina. É perigoso. Então, quando o adversário falava algo para o Senhor Jesus que estava escrito na palavra, Jesus fazia o quê? Confrontava o adversário pela própria palavra. Então, nós devemos ter o conhecimento da palavra para quando alguém, usado pelo diabo, vier contra nós usando a palavra, nós também saberemos responder com algo da palavra. Sinopse: cientes de que a luta do crente não é contra carne ou sangue, é preciso estar revestido de toda a armadura de Deus para enfrentar as hostes espirituais da maldade. A maravilhosa proteção de Deus, a proteção de quem se relaciona com Deus. Dessa maneira, o nosso relacionamento com Deus é de confiança e por isso Ele nos livrará do perigo, da insegurança e nos dará a proteção. Nos períodos de intensas batalhas espirituais, contar com a proteção divina serve de consolo e segurança na hora da provação. Nós sempre passaremos por situações de batalhas espirituais. A nossa vida sempre será regada com esse negócio. Sempre haverá uma batalha espiritual. E é importante que nós saibamos que no sentido humano nós temos uma proteção, que são as Forças Armadas, o Exército, Marinha, Aeronáutica, as polícias militar, civil, federal. Mas no sentido espiritual, nós temos a proteção do Senhor. A Bíblia diz que se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Então nós dependemos dessa proteção do Senhor. Mas isso só tem quem tem um relacionamento de confiança com Deus, que verdadeiramente confia na sua palavra. Quantas vezes você já deve ter ouvido falar, e que é algo extremamente de uma hipocrisia sem tamanho, pastores renomados que falam que Deus é a sua proteção, mas andam com 4 seguranças armados. Olha, se Deus é a minha proteção e eu confio no Senhor, por que eu terei 4 seguranças armados do meu lado para me proteger? Será que só a segurança do Senhor não me cabe? Eu sei que há situações pelas quais pessoas, pastores, entre outras pessoas, precisam realmente de segurança por situações adversas. Mas daí, um pastor que está no púlpito da igreja, que vive pregando que Deus é a sua segurança, mas chama a outra segurança, mais 4 seguranças armadas para andar junto com ele, ele entra, inclusive, pastores que entram na igreja com segurança. Será que realmente a igreja do Senhor tem tanto perigo assim de um pastor ter que entrar com segurança armado dentro da igreja? Para mim é algo absurdo. Se o Senhor não guardar, em vão vigia. Veja, por exemplo, o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um lugar que é muito tido como proteção, tem uma certa proteção, a lei lá funciona de uma forma um pouco melhor do que aqui no Brasil. Veja que eles tiveram pelo menos um presidente da República assassinado na frente de todas as pessoas ali, com apenas um tiro. Então veja que se Deus não guardar, não adianta ter segurança, não adianta. Então é claro, eu não estou dizendo que o pastor não possa ter uma segurança, que cada um de nós não podemos ter uma segurança armada do nosso lado, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é da hipocrisia do pastor que prega na igreja, que Deus é sua segurança, mas anda com segurança armada até mesmo dentro da igreja. Isso é descabível. Deus, o nosso refúgio e fortaleza. No versículo 4 do Salmo 91, 2 expressões chamam a atenção. A primeira
o laço do passarinheiro. Trata-se de uma referência aos ardis do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. O laço do passarinheiro. Se nós trazemos aqui no sentido aqui mais humano do negócio, eu já vi algumas pessoas, por exemplo, armar, acho que é o sapão o nome, para pegar passarinho. Eles têm umas artimanhas assim, bem estranhas, né? E até engenhosas para pegar esses pássaros. Então essa é a ideia. Então o adversário ele tem essa ideia. Ele arma arapucas para quê? Para o crente cair. E são arapucas muito bem elaboradas. Ele sabe exatamente o que fazer. Veja, por exemplo, o que aconteceu com Davi. Davi estava no palácio, olhou, viu uma mulher se banhar e o que ele fez? Ele cobiçou aquela mulher e desejou e adulterou com ela. Veja que aqui, é claro que ali, eu não vou dizer que ali não foi uma armadilha do adversário, porque a mulher estava dentro da sua casa. Mas veja como o adversário ele usou isso de uma forma tão engenhosa para que Davi caísse. Então, o adversário ele sempre usará algo muito próximo para armar uma cilada. E quantas pessoas têm caído em ciladas? E a questão, e as questões interessantes do laço do passarinheiro, é que ele usa mesmo até, às vezes até a igreja. Já vi situações de pessoas supostamente usadas por Deus falar uma profecia e era perceptível que não era da parte do Senhor. E como era algo que aquela pessoa queria, então ela abraça com todas as forças que tem e acaba caindo numa cilada do adversário. Por quê? Por causa do desejo. A pessoa já quer aquilo. Aí ouve na igreja que aquilo é da parte de Deus, o que ela vai fazer? Ela vai agarrar com todas as forças que tem, porque acredita que verdadeiramente é da parte do Senhor. Às vezes a pessoa está até agindo de boa fé, mas infelizmente acaba caindo na cilada do adversário. Outra expressão é peste perniciosa, que se refere à proteção contra enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. As enfermidades, para mim, todas elas vêm do adversário. Aqui na questão da peste perniciosa, dá mais aquela ideia. Temos, por exemplo, aí a peste bubônica, né? Existiu a tal da peste bubônica. Para você ter uma ideia da peste bubônica que ela teve, só para a gente ter uma noção, nós tivemos aí recentemente uma pandemia da Covid-19. A Covid-19 tinha uma letalidade de 3%. E veja que morreu bastante gente no Brasil e no mundo, morreu bastante gente. E a letalidade é de 3%. A peste bubônica era de 27%, veja, 9 vezes pior. Então, essa é mais ou menos a ideia da peste perniciosa. É algo que vem alastrando, vem destruindo muitas vidas. Ela vem como uma pandemia, né? Ou como uma endemia, dependendo do caso. Então, veja que essa peste vem matando, e essa peste não é somente uma questão de enfermidade no sentido como a Covid-19, pode ser outro tipo de enfermidade, o câncer, por exemplo, entre outras coisas. Mas também traz para nós também o seguinte, apesar que aqui é uma questão física, mas também pode nos trazer também a ideia do espiritual. Quantas vezes a igreja não está enferma no sentido espiritual do negócio? A igreja não está se levantando, está respirando aí por oxigênio, né? Por ajuda de aparelhos, vamos assim dizer, né? Por quê? Porque é uma igreja raquítica espiritualmente que não tem força para lutar contra essa peste perniciosa, que não tem como lutar mais contra o laço do passarinheiro. Por quê? Porque é uma igreja que foi enfraquecida pelo próprio adversário. O adversário veio minando a igreja, veio minando. Teve uma hora que acabou que essa igreja acabou perdendo as suas forças. Por quê? Porque não acredita mais no Senhor. Vão para a igreja, louvam ao Senhor, mas verdadeiramente os seus corações não estão ali em espírito e em verdade. A onipotência de Deus. Essa é a base doutrinária para a proteção divina que ao longo da Bíblia é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus representa na palavra Altíssimo, revela-nos um Deus que nos guarda, protege e livra-nos do mal. O Senhor, Ele é altíssimo, Ele é poderoso, Ele é onipotente. O que é isso? É aquele que tem todo o poder. Não há nada que Deus não possa fazer. E o Senhor, Ele vem nos livrar do mal. Quantos livramentos o Senhor não te deu? Tem muitos livramentos que Deus te deu que você nem sabe, que você não tem dimensão.
Às vezes você tomou uma decisão de ir para um outro lugar. Eu sempre vou por aqui, mas hoje eu vou por cá. Na verdade, não foi você, foi o Espírito Santo que te conduziu para outro lugar. Por quê? Porque naquele dia talvez você morreria. Mas o Senhor te livrou e você nem sabe. Quantas vezes o Senhor tem nos livrado e nós não sabemos? E por nós não sabermos, não termos conhecimento desse livramento, nós não agradecemos ao Senhor. Nós devemos agradecer ao Senhor todos os dias. Recentemente eu comentei que eu passei por uma situação, um acidente de carro, e que possivelmente deveria ter me matado. Mas eu e meu amigo saímos ilesos, sem nenhum arranhão, absolutamente nada. E como isso é possível? É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor quem nos livra, é o Senhor que nos dá todo o livramento. Então nós devemos ser gratos ao Senhor por esses livramentos, porque Ele é onipotente, então Ele vê tudo o que está acontecendo. Sinopse: nenhum ardil do maligno prevalecerá contra os que estão guardados em Deus, à sombra do esconderijo do Altíssimo. Promessas e proteção. Os inimigos serão derrotados. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo império, potestade e força que operam para o mal serão aniquilados. Há muitos males no mundo. Esses males que procedem do diabo. No entanto, tudo aquilo que se diz mal será aniquilado. O próprio diabo, a morte, o anticristo, o falso profeta. Então haverá um dia que todos os inimigos serão derrotados pelo sopro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo será acabado, tudo se acabará, todo mal, e nós estaremos nas mansões celestiais para tudo sempre, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor, o nosso Salvador. Segurança e vitória para os que temem o Senhor. Hoje, em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus. Por isso, devemos orar ao Senhor, buscando proteção antes de sair de casa para realizar as nossas tarefas, antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem. É claro que quando você vai viajar, por exemplo, você precisa tomar cuidados. Quais cuidados? Principalmente com o seu veículo. Se você vai de carro, você precisa fazer o quê? Uma revisão no seu carro, ver se está tudo ok para fazer uma viagem, principalmente com uma viagem muito longa, principalmente. Porque você vai fazer a sua parte. Você vai ver as documentações do veículo, as documentações de cada um que vai com você. Eu digo documentação porque já vi situações de pessoas chegarem na rodoviária, por exemplo, que vão de ônibus, e descobrirem que não levaram nenhum documento. Então, a pessoa vai tomar ali uma questão de segurança. Eu vou levar todos os meus documentos, eu vou fazer uma revisão ali no meu carro, vou ver se não está faltando alguma coisa. Isso aqui é a parte humana. Essa parte humana nós temos que fazer. Mas no sentido de espiritual, antes de nós sairmos para esta viagem, nós precisamos orar ao Senhor. Buscar o Senhor em oração. Para quê? Para Ele nos dar uma viagem tranquila, sossegada e em segurança. Quantas vezes acontece de pessoas, inclusive até pessoas da igreja, e aqui eu não quero dizer que a pessoa não orou, mas que acontece do ônibus, por exemplo, cair numa ribanceira, por exemplo, pessoas morrerem, pessoas da igreja morrerem. Por quê? Pode ser que aquele ônibus não foi passado por uma revisão, também pode ser que as pessoas não oraram, pode ser ambas as coisas, mas também pode ser que tanto o ônibus está em dia, também fizeram oração, mas Deus permitiu aquele acidente. Então, nós não podemos prever essas situações, essas circunstâncias. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos andar em segurança. Como é que eu ando em segurança? Vendo a questão do veículo, por exemplo, ou checando a passagem do ônibus ou do avião para ver se está tudo ok, né? Tudo direitinho. E também a questão de orar antes de sair. Precisamos orar. Se acontecer alguma coisa na viagem e tirar a nossa vida, por exemplo, ou ver um acidente e perdermos a nossa vida, nós estaremos guardados para toda a eternidade. Por quê? Porque fizemos a nossa parte,
de cuidar do que tinha que cuidar da parte humana e também pedimos uma orientação, uma proteção do Senhor. Mas o Senhor, por alguma razão, optou para fazer com que naquela viagem nós venhamos ser a nossa última viagem. Então, aqui eu não estou falando isso para te amedrontar, estou dizendo isso para que nós venhamos observar e olhar e ter entendimento que há situações que acontecem que foi o Senhor quem permitiu. Quantas pessoas cristãs não perderam suas vidas de forma trágica? E não foram poucos. Por exemplo, na Covid-19, só na minha cidade 10 pastores morreram. Quantas pessoas não perderam suas vidas? Pessoas cristãs piedosas, amadas da obra do Senhor, pessoas que contribuíam na obra do Senhor, mas perderam suas vidas de uma forma completamente cruel, de uma forma devastadora, porque a Covid-19 não é uma doença fácil, né? Quem de repente conheceu alguém sabe da força que ela possuía, de como ela matava a pessoa de uma forma que as pessoas agonizavam. Então veja que pessoas morreram assim. Teve inclusive uma irmã da minha igreja que morreu assim, e um irmão também, né, que morreram também da Covid-19. Então há situações que nós não compreendemos. São pessoas, né, pela igreja, que eram pessoas amavam essa irmã do Senhor de Oração, estava conosco aqui cerca de pelo menos uns 40, 45 anos, ou talvez desde a fundação, tem muitos anos que ela era da nossa igreja, e ela partiu para a eternidade por causa da Covid-19. Então veja que há situações que nós não compreendemos, mas nós devemos sair. Quando nós vamos sair, nós pedimos proteção ao Senhor, nós oramos ao Senhor, fazemos o que temos que fazer. Por quê? Porque nós tememos o Senhor, nós sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas e é Ele quem nos guarda. A abrangência da proteção de Deus. Em muitas outras passagens bíblicas, Ele é apresentado como aquele que domina sobre todos, tudo e todos. Por isso, a promessa de proteção divina abrange a nossa vida e toda a nossa família, onde estivermos. A bênção protetora de Deus se fará presente. Independente de onde você está, se você está na Nova Zelândia, por exemplo, saiu no Brasil, foi para a Nova Zelândia, foi lá para a Austrália, foi lá para a Oceania. Em qualquer lugar que você for, a bênção do Senhor, a proteção do Senhor estará contigo. Para todos os lugares. Veja aqui situações de relatos, inclusive. Há até uma questão interessante para falarmos. Eu não lembro bem, Voe Paz, parece um avião que caiu recentemente. Ele estaria com o pastor Eliseu Rodrigues. Nós teríamos perdido o pastor Eliseu Rodrigues. Só para você ter uma ideia, mas Deus, por alguma razão, livrou o pastor Eliseu de ir nesse voo. Ele pegou um outro voo de uma outra companhia, mas estava tudo certo já para ele embarcar nesse avião. Então veja que o Senhor deu livramento para um pastor. Agora, há aqui uma questão muito importante de nós sabermos diferenciar o negócio. Diferenciar o que é. O Senhor livrou o pastor Eliseu, mas poderia não ter livrado. E por que Deus livrou ele e não livrou as outras 62 pessoas? Nós não sabemos. Nós não sabemos. O que eu falo isso porque eu vejo que muitas vezes as pessoas ficam espiritualizando tudo. E não é assim. O Senhor, ele não vai punir uma pessoa, por exemplo, porque... Vou dar um exemplo melhor. Deus não vai punir 61 pessoas numa situação dessa de tragédia aérea por causa de uma pessoa que estava lá. Deus não vai fazer isso. O que aconteceu foi que Deus deu permissão do avião cair. E vou lembrar que o avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. Só perde para o elevador. Então veja que o elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo. Eu sei que é estranho, mas é verdade. A aviação, por exemplo, principalmente a aviação comercial, que é no caso da Voe Paz, ela é extremamente segura. Me parece que foi em 2014, não houve nenhuma queda de avião no mundo inteiro, para você ver a segurança que tem a aviação. Mas veja que nessa situação o avião ele caiu. Então veja que situação triste, lamentável. Mas é bom a gente entender que quando você pega um avião, por exemplo, e faz uma viagem longa, o Senhor está contigo. Mas se o avião cair e eu morrer, Deus está contigo também. Não, nesse sentido é você quem está com ele, né? Então há uma questão que nós devemos separar. As bênçãos do Senhor estará conosco para onde é que nós venhamos ir. Mas haverá um dia que nós morreremos.
E como é que morreremos? Não sabemos. Pode ser, inclusive, num desastre aéreo, né? Deus queira, Deus que não. Mas é possível, ou num acidente, ou de uma forma simples, de uma forma natural. A verdade é que todos nós morreremos um dia. Agora, quando nós sabemos e temos a segurança que a proteção do Senhor está conosco, nós nos sentimos mais seguros. Por quê? Porque a proteção do Senhor está onde eu estou. Por quê? Porque eu sou temente ao Senhor, eu sou fiel à sua palavra, eu sou temente a Deus. Agora, se eu sou o contrário disso, ou melhor, eu sou diferente disso, aí pode ser que Deus me proteja e pode ser que não. Então, há aqui uma questão muito importante de nós observarmos que a proteção do Senhor está juntamente daquela pessoa que é fiel a Ele. Sinopse: pela onipotência divina, o inimigo de nossas almas será derrotado e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Conclusão: em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos, contudo temos um Deus que é o nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo o mal. O Senhor, como nos diz lá em Salmos 46, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor quem nos protege, o Senhor nos guarda, e o Senhor Jesus ele nos livra de todo o mal. O Senhor sempre estará conosco. E é importante entendermos que o adversário ele sempre irá nos atacar, ele sempre atacará a igreja de Cristo, tanto na coletividade, né, numa igreja, num templo diretamente, e também pode atacar no sentido unitário, individual, com cada um de nós. Ele ou vai fazer os dois, ele sempre faz. Ele sempre ataca, ou seja, não é porque você é fiel ao Senhor e guarda os mandamentos do Senhor, não é por isso que você ficará livre dos dardos inflamados do maligno, de maneira nenhuma. Ele vai sempre te atacar. E quanto mais o adversário te atacar, melhor é. Porque se o adversário está te atacando, significa que você é uma pessoa salva de Cristo que está incomodando o reino das trevas. Então continue firme no propósito com o Senhor. Revisando o conteúdo, número 1. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade, e ao mesmo tempo, quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. Efésios capítulo 6, versículos 12 ao 17. Número 2. As expressões que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Número 3. Revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. Número 4. O Salmo 91 apresenta Deus como o onipotente, aquele que é o todo-poderoso. Número 5, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Que nós assim venhamos a cada dia mais estar debaixo da promessa da proteção divina. Que nós venhamos estar sempre diante da palavra do Senhor. Ser fiel ao Senhor. Para quê? Para que Ele assim venha nos proteger onde é que nós estejamos. No avião, por exemplo, nos trânsitos, né? Nos navios, por exemplo, da vida, né? Nos cruzeiros da vida. Independente de onde nós estivermos, dentro do nosso lar, no trabalho, na faculdade, na escola, que o Senhor venha sempre nos proteger, porque nós somos fiéis à sua palavra, que nós venhamos continuar firmes na presença santa do Senhor. Que Deus é que nos continue abençoando a sua vida. Compartilhe esta aula em suas redes sociais e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!